Bora então bater um papo enquanto a gente toma um café juntos? Pois é, gente, bora pro nosso quadro aqui do Café com Prosa. Hoje eu quero contar para vocês a respeito dos hotéis do Peru, todos os hotéis que a gente foi. Eu não gostei dos hotéis, eu vou contar para você por quê, qual que foi a minha maior dificuldade, qual que foi a minha irritação com os hotéis, né? E, bom, eu sei que falei em alguns outros vídeos que não tinha mais vídeo para falar sobre o Peru, só que à medida que vocês vão assistindo os vídeos, vocês vão fazendo perguntas e às vezes eu acho que cabe um vídeo a respeito daquilo. E por isso, né, nesses vídeos respondendo dúvidas, essas coisas, a gente toma um cafezinho enquanto a gente proseia. Pega o seu aí, que o meu já está aqui do meu lado, e bora falar sobre os hotéis do Peru. E se você conheceu o meu canal agora, eu sou a Paula, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso, onde eu trago você para conhecer lugares, viver aventuras, viver alguma coisa, um vlog comigo, né? Esse canal é bem assim, e eu gosto muito, meu intuito inicial era só viagens, porém agora com o Café com Prazo a gente está falando de outras coisas, até a minha casa de madeira acaba virando pauta de vídeo, então é isso, né? E se você ainda não foi inscrito, se inscreve, porque assim você me ajuda muito a bater os 1000 inscritos e, consequentemente, você me ajuda muito no crescimento e a progressão aqui desse canal, tá bom? Então, bora lá falar de hotéis. Eu quero falar para vocês algumas coisas de forma geral e algumas coisas específicas de cada hotel, tá? Primeiro, vamos falar de uma forma geral. De uma forma geral, os hotéis eu não gostei, né, deles, e eu vou explicar para vocês por quê. Que eu fiquei muito chateada, principalmente com o hotel de Arequipa e principalmente com o hotel de Cusco. A viagem do Peru foi uma viagem que eu tive muito perrengue, como eu nunca tinha tido em nenhum outro país que eu já tinha ido. A minha prima também, né? Ela já foi para países até muito mais exóticos do que eu, tipo Marrocos, por exemplo, e ela não teve tanto perrengue que ela teve no Peru. Peru é um destino que eu queria ir muito, né? Eu pesquisava muito, então antes de ir, eu já tinha pesquisado muito a respeito. Quando a gente decidiu que ia, a gente decidiu quase um ano antes da nossa viagem, e aí eu comecei a pesquisar vários e vários e vários vídeos. Então, eu comecei a entender qual que era a localização para poder ficar, e eu fui a partir da localização. Então foi assim que eu escolhi os hotéis. Eu partia de um ponto, que era o ponto que eu queria ficar, e ali eu via todas as minhas opções, o que cabia no meu bolso, o que era interessante, o que não ia usar, por exemplo, né? E aí eu fui excluindo alguns e colocando outros, e em conjunto eu e minha prima escolhemos os hotéis, né? Bom, e como que a gente, pelo menos como que eu escolhi, né? Tanto o hotel de Cusco como o hotel de Arequipa, eu queria ficar perto da Plaza de Armas. E no hotel de Lima, eu queria ficar no bairro chamado Miraflores. Vou explicar. Em Cusco e em Arequipa, a gente tinha passeios saindo de muito cedo. E a maioria dos passeios, quando você está ali aos arredores das plazas de arma, as vans passam e te pegam na porta do hotel. Quando você está muito longe, muitas vezes é um ponto que você combina com a agência de você encontrar, né, com um grupo e começar o seu passeio a partir dali. Então, por isso que foi a nossa primeira coisa, foi escolher um hotel onde a gente ia conseguir sair do nosso próprio hotel para os passeios, ok? Então, e lá em Lima, né, como é uma cidade um pouco maior, a gente escolheu um hotel mais ou menos próximo ali de um Larcomar, chama, que é um shopping, que também tem muito passeio que sai de lá. Então, basicamente isso, ok? Bom, vamos lá. Como que é o nosso perfil viajante? Né? A gente tem um perfil viajante mediano. A gente não gosta, eu pelo menos, Paula, não gosto do mais baratinho, desconfortável, que eu tenho que abrir mão de algumas coisas, mas eu também não gosto do mais luxuoso, até mesmo porque eu não consigo pagar o mais luxuoso. E também, no final das contas, eu vou no hotel só para dormir. Então, para mim, não faz sentido eu pegar um hotel onde tem piscina, onde tem, sei lá, academia, essas coisas, porque eu não vou usar, não vou fazer uso. Se eu estou pagando mais caro por isso, eu não prefiro que não tenha, né? Outra coisa, a gente reservou os nossos passeios todos pela Booking. E a gente não estava fazendo questão de café da manhã. Isso porque a maioria dos dias a gente tinha passeios marcados.
E sendo assim, não fazia tanto sentido a gente ficar num hotel onde tinha, que era mais cara a diária por conta de café da manhã. E isso porque, como a gente ia sair muito cedo, eu sabia já que os passeios saíam muito cedo, eu achava que a gente ia simplesmente perder a chance, né, de ter um café da manhã. Mas enfim, né, esses foram os primeiros pontos. O próximo ponto, né, que isso aconteceu de uma forma geral lá, é que você tem que, pelo menos isso aconteceu com a gente, em todos os hotéis que a gente foi, tá? Arequipa, Cusco e Lima. Quando você reserva pelo Booking, eles solicitam que você pague lá, né? Muitos dá para você pagar pelo cartão, enfim, mas todos os lugares que eu já fui, eu reservava pelo Booking, colocava o número do meu cartão e simplesmente pagava lá na acomodação no dia que chegasse, na hora de fazer o check-in. Acontece que eu sempre paguei no cartão e tudo certo, né? Lá na acomodação. Em Arequipa e em Cusco, eu tive um grande problema para poder pagar no cartão. Então, Arequipa, eles não aceitavam cartão simplesmente, então tinha que ser no dinheiro. Cusco tinha 20% de taxa e Lima 10% de taxa se você quisesse pagar no cartão de débito, tá? Então, saiba disso, isso é um valor que a gente não estava contando com ele, principalmente para pagar em dinheiro, né? Hoje em dia, a gente não usa dinheiro mais, assim, né? A gente tem um dinheirinho, mas a gente não usa. Então, assim, isso meio que acabou com a nossa viagem desde o início. Por quê? Porque a gente estava tendo dificuldade ali na troca de dinheiro no início, que eu tava tendo, quem viu o vlog viu que eu tava tendo vários problemas com a Nômade, que a gente chegou por Arequipa, então eu tava tendo vários problemas com a Nômade, tanto para passar como para poder sacar. Né? Em Arequipa, o meu cartão da Nômade resolveu que não estava afim de funcionar e não funcionou. Né? Então eu tive que, inclusive, cancelar, pedir outro cartão, pedir um cartão virtual, cancelar o anterior para poder ver se eu conseguia fazer as coisas acontecerem. E aí, com esse cartão virtual, eu não conseguia sacar. Tem gente que consegue sacar, eu vi várias pessoas falando isso, várias pessoas, enfim, fazendo até tutorial, mas não dava para sacar. E não deu para sacar em nenhum lugar do Peru, né, tá? Com esse cartão virtual que eu fiz. Então, dessa forma, o que aconteceu foi o seguinte. Arequipa foi um lugar que, na verdade, foi um lugar que eu fiquei mais chateada, que eu até fiz um vídeo exclusivo do hotel de Arequipa, fazendo um tour pelo hotel e contando o que aconteceu. Se você viu o vlog, você vai saber, mas vou te contar de uma forma bem resumida dos motivos pelos quais a gente não gostou do hotel de Arequipa e o motivo pelo qual eu não indico, tá? O hotel chama La Casona. É um hotel onde ele fica muito bem localizado, é muito pertinho ali da Plaza de Armas, fica perto ali do Monastério de Santa Catalina, é muito bem localizado. O problema foram outros problemas, na verdade, né? Primeiro problema que a gente teve, nós chegamos de uma viagem longuíssima, cansativa pra caramba. A gente chegou lá e não tinha ninguém no hotel para receber a gente. Simples assim. A gente tava com a reserva bonitinho, a gente não conseguia falar no hotel. Eu precisei pedir para um peruano para ligar no hotel para mim, para poder saber o que estava acontecendo, por que não tinha ninguém lá, por que o hotel estava todo fechado, né? E o hotel realmente, ele trabalha de portas fechadas e, enfim, mas a portaria é automática. Então, por exemplo, ele ligou para uma pessoa depois de uma hora e pouco que a gente estava lá na frente, a gente conseguiu falar. E aí essa pessoa liberou o nosso acesso virtualmente. Então abriu lá o portão pra gente. A gente entrou e a partir dali a gente ainda teve que esperar mais uns 40 minutos a pessoa que estava na portaria para poder chegar, para poder fazer o nosso check-in. Ou seja, não bastou esperar só na rua, a gente também teve que esperar lá dentro, sabe? Então foi uma coisa que me irritou muito. Outra coisa que me irritou, quando eu fiz a reserva, eu conferi, né, que eu coloquei quarto duplo com 2 camas separadas. E a moça falou, seu quarto é duplo com 2 camas separadas, porém, a gente não tem esse quarto aqui. O único quarto que a gente tem dessa forma aqui, nesse prédio, né, é um quarto que está em manutenção. Então, a gente vai ter que alojar vocês ou num quarto de casal, ou então transferir vocês para outro prédio. E aí, gente, a gente estava tão cansada, e eu também nem sabia que prédio que era, que fiquei com medo de ser um pouco longe também, que a gente preferiu dormir na cama de casal nós duas.
Beleza, início de viagem, tudo ok, a gente tentando relevar um monte de coisa e tal, mas isso já me deixou um pouco irritada, porque eu sabia que ia ser uma viagem extremamente cansativa, afinal de contas, quem fez o roteiro fui eu. Então eu sabia que a gente ia ficar extremamente cansada, que a gente ia chegar no hotel e ia ficar doida para dormir. E aí, dorme numa cama de casal, fica uma atrapalhando a outra, né? Vai virar, beleza, nós somos primos, a gente dorme junto desde criança, né? Que divide cama quando precisa, em reunião de família e tudo mais. Só que, gente, né, agora a gente é adulto e a gente quer cama separada, né? Foi o que eu reservei. Enfim, o quarto em si era um quarto bom, um tamanho bom, né? O banheiro, mesma coisa, um tamanho bom e tal, dentro do quarto. Não tinha frigobar dentro do quarto. E outra coisa que me irritou muito, na verdade, foi que esse hotel, a casona, ela não é afastada. E isso, na verdade, nem é culpa do hotel, né? E, tipo assim, não tinha como eu saber como que era a Arequipa. Mas eu fui pesquisar e tudo mais, eu vi algumas avaliações boas. Na verdade, ele é um hotel bem avaliado até, né? E tudo bem, né? Então, uma das coisas que irritou, e me irritou muito a minha prima, foi que Arequipa é uma cidade extremamente barulhenta. Extremamente. É tipo assim, aquela cidade onde todo mundo buzina o tempo todo. É carro passando o tempo todo. As pessoas buzinam, porque lá não tem sinal, e aí tem pare para todo mundo. Então a pessoa que vai atravessar buzina, sabe? E aí, como o nosso hotel era tipo assim, ele era na calçada, nosso quarto, né, era no segundo andar, mas era na calçada, era extremamente barulhento. Né? E basicamente todos os quartos daquele hotel são assim. Então, se não me engano, só tem um quarto que é mais profundo, mas é só esse quarto também. Os outros todos são quartos que você fica, tipo assim, na beira ali da calçada. Então, são quartos que, se você quiser dormir até mais tarde, você vai ter uma certa dificuldade, tá? Por conta dessa questão das camas, eles ofereceram pra gente café da manhã grátis, a gente aceitou, e ainda bem que eu não paguei por café da manhã, porque se eu tivesse pago eu ia ficar um pouco chateada, porque o café que eles chamam lá de café colonial, não é grandes coisas, tá? O café colonial lá é café mesmo, preto. Eles te dão água quente para você misturar no chá ou no café se você quiser. Eles te dão um suco, que cada dia é um suco diferente, né? Tipo, não é aquele monte de opção que você pode escolher. E normalmente era suco de mamão. Eles davam um pãozinho, o pãozinho deles é gostoso, tá? Mas esse pãozinho tem em todos os lugares. Davam um pãozinho com uma manteiga e geleia. Era isso o café. Uma banana também e um ovo. Era isso o café. Então, assim, era basicamente isso. Não tinha como você escolher o que você queria, o que você não queria, tá? E nos dias de passeio, eles deixavam pra gente uma garrafa d'água com uma barrinha de cereal. No lugar do café da manhã, tá? Era isso que eles faziam. Então, quer dizer, na minha opinião, na minha humilde opinião, se o café da manhã do hotel que você está olhando for café da manhã colonial, não aceita. Não aceita porque às vezes você vai passar raiva, tá? Eu tô falando isso porque eu sou muito tranquila para comer, eu como qualquer coisa, minha prima também. Mas tinha umas brasileiras que estavam lá que elas não comiam nada. Elas falaram, nossa senhora, que saco desse café, eu só tomo chá e como pão. Não como mais nada que tá aqui. Né? Então, coisas assim. Então, eu acho que se você for pagar o café, paga aqueles tipo self-service, enfim. Ou não paga, come na rua, né? Que não é caro, tão caro assim, e dá basicamente a diferença de preço que você vai pagar. Beleza? Ok, então esse foi o hotel de Arequipa e foi por isso que a gente não curtiu o hotel de Arequipa, tá? Ok, então próximo hotel foi o de Cusco. E o hotel de Cusco, primeira coisa, teve aquele problema com o pagamento que eu falei para vocês, né? O nome do hotel é o Hotel Panaca. E a gente teve alguns problemas com esse hotel também, tá? Que foram coisas que me irritaram, tipo, profundamente. Tipo assim, lá, resumindo, no Peru não teve um hotel normal. Como qualquer hotel que eu já fiquei em qualquer lugar do mundo. Tá? Não teve nenhum comum, assim. Enfim, em Cusco, esse Hotel Panaca, ele tem algumas unidades. A unidade que a gente ficou foi a mais próxima que tinha da Plaza de Armas. E o que acontece? Ele fica num morro. Como tudo em Cusco é morro, pensei, show, beleza, né? Mais um morro, enfim. Só que na frente do nosso hotel não pode parar carro, não pode parar van.
E o que acontecia? A van, ela nunca deixava a gente na porta do hotel, o táxi não pegava a gente na porta do hotel, basicamente. Eles falavam assim, desce na esquina que eu pego vocês. E a gente com aquele monte de mala, principalmente na subida. Nossa, na subida foi terrível, porque a gente com aquele monte de mala, a gente teve que subir um bocado, sabe? Pra poder terminar de chegar. Então, esse foi o primeiro ponto, que já deixou a gente meio irritada. Segundo ponto, como eu falei pra vocês, uma das coisas que eu prezo num hotel é cama boa, né? O hotel ser limpinho e banheiro. Eu prezo muito banheiro dentro do quarto. Eu sou o tipo de pessoa que esse tipo de perrengue eu prefiro não passar. Não sair da minha casa pra poder passar. Tipo, eu já vi gente falando que vai pra hostel, chega lá e aí é todo mundo pelado junto. Já vi gente falando assim que, tipo, dividia banheiro, né? Aí, tipo, o povo derrubava sua toalha. Então, esse tipo de perrengue, gente, é o tipo de perrengue que eu prefiro nem sair da minha casa pra passar, tá? Então, show. Eu morro de medo por isso, tá? Eu sei que tem um monte de hostel bom, um monte de gente já me falou isso. Tem hostel que tem banheiro privativo e tudo mais. Inclusive, se eu não me engano, esse Panaca é um hostel. Mas eu prefiro ter o meu banheiro privativo, o meu quarto sozinha, pra não ter medo dos outros me roubar, enfim. Igual eu já vi também várias vezes em hostel. Show. Vamos voltar aqui pro nosso tema, tá? E aí, o que acontece com esse hotel? Esse hotel, ele, primeiro de tudo, né, ele é um hotel que o quarto é extremamente pequeno. Nesse caso, tinha 2 camas, mas é um quarto extremamente pequeno. Extremamente, tipo assim, eram 2 camas, mas se eu esticasse o braço assim, eu subia em cima da cama da minha prima, tá? E custou a caber as malas dentro do quarto, porque o espaço que tinha no chão era muito, muito pequenininho, assim. Então, realmente, era um quarto extremamente pequeno. Não era o hotel mais barato, inclusive, só porque às vezes vocês estão, às vezes pegou o hotel mais baratinho que tinha. Não era o mais barato, tinha outros, só que era o que tinha o que a gente, o que estava cabendo no bolso, era o que tinha o que a gente queria. E uma coisa também que eu gosto muito em hotel é quando tem a roupa de cama branca, tá? Porque parece que tá limpa, né? Então, essa é a impressão que eu tenho, pelo menos. Show. Bom, então o banheiro desse hotel não ficava dentro do quarto. Ele era nosso, privativo, mas ele não ficava dentro do quarto. Simples assim. Então, se você quisesse ir no banheiro à noite, você tinha que andar num corredorzão, ir até o final do corredor e usar o banheiro lá no final do corredor. Tem isso especificado no Booking? Só se tiver agora, porque antes não tinha. E aí, bom, eu fiquei muito irritada com isso, muito chateada com isso. Deu até vontade de sair de lá. Tipo assim, eles queriam cobrar 20% do valor da reserva para poder passar no débito. Tive que pagar, porque a gente já não tinha, tava tendo muita dificuldade de sacar dinheiro, então a gente já não tinha isso. Enfim, né, muito intolerantes com relação a essa questão do pagamento, é bem complicado, tá? E aí, gente, a cereja do bolo foi no nosso último dia. Tem até uma mocinha lá que ela foi super solícita, uma das meninas que fica lá na frente, super, super solícita, ajudou a gente a conseguir táxi, essas coisas na hora que a gente precisou. Porém, teve uma outra moça lá também que ela, tipo assim, ela não era tão solícita assim. E ela, no último dia, na cereja do bolo, eu avisei, a gente chegou de noite em casa e a gente avisou, olha, amanhã, aliás, daqui a pouco, a gente tem um passeio, porque a gente chegou tardão, né, de Machu Picchu, e no outro dia, cedinho, a gente tinha a Montanha de 7 Cores. E aí a gente avisou pra ela, amanhã cedinho a gente tá saindo, beleza, beleza. E aí o nosso passeio lá, a nossa van lá na porta, chamando a gente, me ligando incansavelmente, falando, olha, eu vou ter que largar vocês pra trás, já tem meia hora que vocês não saem. E a gente ir lá, esperando a pessoa que tava lá acordar pra poder abrir a porta pra gente. Gente, sério, a porta ficava trancada, a gente não tinha opção de destrancar por dentro, e ficava com a pessoa que ficava no turno da noite. Ok, essa pessoa que tá à noite dormir, mas fica pelo menos atenta, né, minimamente atenta. E aí, então, a gente quase perde esse passeio. Então, final das contas, nós saímos pro passeio irritada, nervosa, enfim, com sono, cansada. Estava cansada de perrengue, então parece que isso que é um negócio pequeno, né, ficou gigante. Mas fato é que a gente quase perdeu o nosso passeio mesmo. Tanto é que a moça do tour falou, olha, eu mandei, liguei para ela de vídeo, né, lá eles usam o WhatsApp normal muito. Tem país que não usa, mas lá usa. Liguei para ela de vídeo e falei, olha só, a gente tá aqui tem muito tempo já,
não tem ninguém aqui. A gente tá querendo. Ela falou assim, depois vocês vão ter que conversar com o seu hotel. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, a gente vai embora amanhã cedo. Não tem como a gente fazer esse passeio. E não é possível que a gente vai perder logo a Montanha Colorida. E aí, resumo da ópera. Eles saíram da rota, eles foram buscar outras pessoas para depois voltar pro nosso hotel para poder buscar a gente, pra gente ir. E o povo tudo olhando assim pra gente, tipo assim, vocês atrasaram o nosso passeio, sabe? Tipo assim. Então, assim, não foi culpa nossa, foi culpa do hotel, mas eu achei isso muito chato. Muito, muito chato. E por fim, o Hotel de Lima. O Hotel de Lima foi o melhor deles, assim, eu não tenho nada do que reclamar, porém teve a questão da cama também. Eu reservei 2 camas de solteiro e no final das contas eles não tinham 2 camas de solteiro, tinha só uma de casal, mas pelo menos era queen, né? E aí a gente ficou mais tranquila lá. Mas não tinha, a cama era cama conjunta, né? Enfim, então com relação a isso, foi a única reclamação, na verdade, que eu tenho pro hotel de Lima. Inclusive o hotel de Lima chama Betsy Hotel e ele fica super bem localizado, não é caro, tá? Então assim, se você quiser, tiver de casal, que não vai ter o risco de você dormir na mesma cama que uma pessoa que é seu amigo, então um companheiro de viagem só, no meu caso da minha prima, como é pra vocês, a gente é prima, a gente dorme junto, né, desde criança, em festa de família, essas coisas. Mas enfim, né, eu não sei qual que é o nível de intimidade que você tem com seu companheiro de viagem. Se não ligar, arrisca. Agora, se ligar, lá não tem cama, 2 camas, né? Pelo menos quando a gente chegou lá, tinha só quarto de casal e o quarto de cama de casal e uma cama de solteiro. E aí esses quartos, que era cama de casal e cama de solteiro, todos estavam ocupados. Né? E tinha essa opção no Booking, né? Pra você colocar 2 camas separadas. No caso, o nosso eu coloquei, eu acho que uma cama de casal e uma de solteiro, mas no final das contas, teve que ser só a de casal. Bom, gente, é isso então, né? O papo já tá longo demais, mas eu espero ter sanado as dúvidas de vocês. Procura direitinho o hotel, vê referência. Mesmo lendo todas as avaliações, eu tive essas surpresas desagradáveis, então por isso que eu tô falando isso aqui pra vocês, na tentativa de ajudar vocês, ok? Vou ficando por aqui então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!